Olá, sou Rocir Berni, da editora Alcance, que neste ano de 2020 completará 35 anos de existência. E estamos apresentando neste momento o advogado, coronel da Reserva Remunerada, psicólogo, contador e, sobretudo, escritor, Maíldes Alves de Mello, que publicou em 1977 ou 1997 o livro O Jantar dos Inocentes, com várias edições. Depois publicou Memórias Romanceadas em 2005. E, por último, esta semana, na 65ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, o seu livro, o terceiro, Os Caminhos do Golpe de 64, Maíldes Alves de Mello. Primeiramente, nos fale sobre O Jantar dos Inocentes de 1997. A história, na verdade, é muito grande, mas eu tenho que resumir o possível para também ser mais objetiva. É que, preso nos primeiros dias do golpe de 64 e já saindo da cadeia, eu reuni todos os subversivos, aqueles que não podiam se reunir publicamente, porque seria montar aparelho contra o governo. Então, eu descobri uma forma de comemorar aniversários, casamentos, bodas, debut das famílias, com convite para da OPS assistir da Seção de Informações e Inteligência da Brigada. Então, nós nos mantivemos aí por 20 anos, porque nesse momento eu abracei a causa dos punidos no Rio Grande do Sul, sobre quem eu posso dizer naturalmente que é um fato muito interessante para saber, que conseguimos, desde um trabalho, como disse, há 20 anos, sensibilizar todas as autoridades estaduais, governadores, Ministério Público, presidente da Assembleia e outras autoridades, e conseguir, digo eu, porque eu faço a ressalva, ninguém faz nada sozinho, mas ideia minha e liderança minha, me perdoe a falta de memória, a falsa elogiação, a autoelogiação. Então conseguimos lá, depois de 20 anos nessa labuta, elaborarmos uma lei própria no Rio Grande do Sul e somente para os funcionários atingidos de todas as áreas públicas, direto, Brigada, Exército, Marinha, funcionários públicos, ferroviários, e chegamos a um ponto inédito, que muito era perigosa e muito atrevida. Conseguimos revogar os atos de anistia no Rio Grande do Sul e implantamos uma lei própria a cargo do governo pelo direito administrativo e reconquistamos todos os direitos que as 3 anistias não nos davam, de tal forma que cada funcionário civil ou militar
recuperou desde o dia em que 1964 perdeu tais direitos. Nós recuperamos desde lá não só a carreira formal, mas também com os direitos materiais integrais para todos os funcionários. Para um exemplo, para não precisar me ater mais a fundo, por exemplo, tenentes que foram atingidos em 64, conseguimos que ele galgasse os postos até coronel. E assim fizemos no Rio Grande do Sul a recuperação dos atingidos no Rio Grande do Sul. E então, para finalizar, o Jantar dos Inocentes foi uma sugestão que eu fiz, porque eram os únicos que poderiam se reunir em festa, eram nós, e eu denominei Jantar dos Inocentes, e assim foi o livro que se reporta a todo esse iter político. Em verdade, o jantar é uma desculpa para a resistência se reorganizar. Exatamente. Assim nós conseguimos nos manter unidos por 20 anos, constituímos uma comissão de parte da Brigada Militar, que eu também presidia, e posteriormente, inclusive, uma chamada ampla, que nós reunimos aí todos os setores atingidos no Rio Grande do Sul, como já disse, Brigada, Exército, Marinha, e funcionários públicos, estaduais, que foram atingidos. Maíldes Alves de Mello, escritor. Em 2005, publicaste Memórias Romanceadas. Pois bem, essa, na verdade, teria um fundo assim autobiográfico, mas eu me opus, porque quem iria saber quem é esse tal de Maíldes, a biografia de quem? Todos têm resistência de uma leitura enfadonha, bibliografia do Papa, do Church, essa coisa. Então, agora, do Maíldes, biografia... Tu tens uma história muito importante que dá para ver e se justifica uma obra biográfica. Eu aceitei a pressão que a família fez com a condição de termos um termo ameno nesse sentido. Memórias romanceadas, que não deixa, na verdade, de englobar não somente esses fatos políticos, como a vida particular minha, a origem da minha família, enfim, todos os dados que me envolveram durante a vida até aquele momento. Tu és um homem de uma biografia muito importante, acima de 90 anos, com toda esta maturidade, sabedoria, esta memória brilhante. E chegamos agora, nesta semana de 2019, com o teu terceiro livro, digamos, da história, chamado corajosamente Os Caminhos do Golpe de 64. Então... Pois bem, embora não vá se abordar, por exemplo, outros livros que eu também fiz, mas o foco aqui é mais política, então eu realmente imaginei e, felizmente, digamos, até para uma aceitação talvez melhor, de que ninguém havia feito esse foco que eu dei em levantar 130 anos da história do Brasil, mas de forma específica com relação a todas as tentativas que houve durante esses mais de um século na tomada do poder, predominando a direita. Mas como eu falo e escrevo, aqueles que pensam diferentemente de mim, eu não ataco pessoas, defendo ideias e peço
desculpa alguém que não tenha se sentido bem com alguma menção minha, mas não são invenções. A verdade é que o moralista tem que dizer o que aconteceu e não o que o reflexo que vem a ter. A história que dirá se ele falou certo ou não. No entanto, de um lado o memorialista, de outro o historiador. E tu tens esta verdade de ter participado desses movimentos todos. Por exemplo, tu foste preso algumas vezes. Como isso aconteceu e marcou na tua vida? Eu, na verdade, sabe, sou uma pessoa sensível e bastante sensível, que choro por coisas alegres, mas as dificuldades, os remorsos eu não tenho. Eu sempre marchei com a cabeça alta em direção à prisão e sempre me contive nesse patamar. Apenas cito um fato que destaco, que fui o único em Porto Alegre, possivelmente no Rio Grande do Sul, porque não tenho notícia, de que se armou para a resistência por indução, é certo, de um coronel do Exército, cujo nome eu respeito, que me prometeu armamento e eu fiquei na parede e tive que montar uma resistência fechando 7 bocas de rua em torno da prefeitura para resistir. Mas como era de se esperar, tive de desmontar tudo dentro de 2 dias, e aí com um cerco que foi feito na prefeitura em 360 graus, de uma companhia do Exército comandado por um capitão, e 2 coronéis vieram me tomar o armamento que eu não possuía, e tive de enfrentar. Verifica-se que esta minha expressão enfrentar não quer dizer me igualar ao general Mário Poupa de Figueiredo, que era o comandante do 3º Exército, mas, digamos, como pessoa, eu me detive, como sempre, em altivez, com razão. Eu fui questionado pelo comandante do 3º Exército por cerca de mais de meia hora em torno de a suposta subversão que nós estaríamos montando para tomar o poder. Mas eu, afinal, até cheguei a perguntar quem eram mesmo os subversivos naquele momento. E eu considero, porque a história já está dizendo, os subversivos, na verdade, foram os que se levantaram contra a democracia, contra o governo instituído. E respeito quem não gostasse dele, ou era por motivo político, essa coisa toda, mas isso é fato da abertura da democracia para se posicionarem. O escritor Maildes, historiador, coronel da Brigada, como é que vê a nossa América Latina seguidamente em alguns países, e em verdade são poucos os países da nossa América que ainda não tiveram seus golpes militares. Hoje, atualmente, e infelizmente, a gente vê ameaças a eleitos pelo voto militar, com o risco de uma ditadura militar combatendo, destituindo eleições legais. Por que a nossa América é tão marcada por ditaduras militares? Como vê isso? Pois bem, nós notamos hoje, meu caro Rossir, que não é só na América do Sul, na Europa
estão se levantando em vários países à direita. Eu digo a direita extrema, porque a direita como a esquerda são coisas que a democracia dá abrigo como coisa necessária, porque uma investiga a outra e a outra investiga uma, então se faz um país mais forte com tais existências. Mas a extrema direita é que realmente dominou, e alguns países ainda dominam, falando na América do Sul. Eu até cito o nome de vários ilustres presidentes e comandantes militares que de uma hora para outra desapareceram sem saber porquê. Mas isso foi justamente na época em que comunista comia criança, né? Eu hoje, né, ressalvo isso, não sou comunista, gosto muito dos comunistas, dos leninistas, dos hitleristas, dos mussolinistas, mas não gosto das suas ideias, não ataco as pessoas, cada um se priva naquilo que pensa ser de direito. Esse é o grande motor da democracia, permitir que cada um se manifeste em favor do que acha melhor. Mas muitas vezes, como está se vendo na América Latina e em muitos países da Europa, não é bem isso. É a sede do poder que está comandando, em detrimento e prejuízo, de modo geral, dos menores, do povo em geral, e principalmente os menos aquinhoados pela natureza, os miseráveis é que pagam maior preço sobre tudo isso. Isso é verdade. E como o cidadão, o eleitor brasileiro Maíldes Alves de Mello pensa sobre este governo atual, eleito pelo povo, mas que tem sido muito contestado pela sua maneira pouco elegante de comandar o país, que é, então, o presidente Jair Bolsonaro? Bem, eu não sou cientista político, mas qualquer brasileiro que pare a pensar um pouquinho, verifica que a eleição do Bolsonaro se deve muito justamente pela oposição, porque ele recebeu um ressalto inesperado e se tornou presidente da República. Mas revendo a sua passagem pelo parlamento, até hoje, não era uma pessoa até então recomendável para ser presidente. Mas esperamos que ele, agora, justamente com um dos que eu não esperava, o Mourão Filho, um dos que tem bom senso, parece estarem acalmando o nosso presidente e limitando, tanto quanto possível, as investidas dele contra LGBT, contra gays, contra mulheres, contra isso. Contra os que não pensam como ele. Mas espera-se que, afinal, como bom brasileiro,
não vai se querer que tenha um mau governo. Se realmente ele conseguir fazer o que deve, eu seria um dos que também bateria palmas em favor do país. Porque é o país que perde ou ganha. Mas se de um lado temos o general Mourão, um militar, tentando apaziguar, tentando cuidar que o país continue de uma maneira pacífica as suas conquistas, as suas lutas, temos no seio da família do presidente, por exemplo, um filho dele que diz que estaria muito de acordo com o retorno do AI-5, que é um instrumento que causou um mal e muitas mortes ao país. De que maneira tu pensa que se pode controlar alguém com essas ideias absolutamente absurdas? Pois bem, eu não sou o único que penso que realmente são inoportunas, são inapropriadas afirmações, principalmente dos seus filhos, mas do próprio presidente, que tem um espírito belicoso, e queira Deus que isso não se ponha na prática, ressaltando que ele está rodeado de generais, e eu os respeito pelo bom senso que muitos têm demonstrado, mas não, eu também sou milico, mas acho que os militares são os salvadores da nacionalidade, mas o local adequado são os quartéis para se manter. E o poder civil, como tal, deve servir de civis, não de militares. Não porque eu esteja visualizando qualquer intentona, mas é muito perigoso um governo dirigido só por militares. E nós teremos aí, Deus não queira, uma nova intentona. Um regime de força. Coisa importante nisso tudo é o seguinte, que o primeiro passo para uma ditadura é o saudosismo da que houve. Então, esse cuidado nós, brasileiros, temos de ter para que sejamos livres dentro do nosso próprio país. O risco, Maíldes Alves de Mello, é que pessoas que pensam assim não têm ideia do que é uma ditadura militar. Justamente isso, como eu cito em alguns dos meus livros, o jovem, como nós fomos, nós, os jovens, digamos assim, nós surgimos para resolver os problemas que os velhos não conseguiram. Nós viemos para salvar o mundo. Assim são os jovens que estão aparecendo e não sentiram no corpo e na alma o que houve durante 21 anos no Brasil. 21 anos dolorosos. Este é Maíldes Alves de Mello, autor deste livro muito significativo, Os Caminhos do Golpe de 64. Maíldes, seu depoimento final. Pois bem, eu, como disse, embora tenha feito como dever de memorialista, gravado o ânimo que houve durante esse período da candidatura e da eleição do nosso presidente Bolsonaro, mas isto não se configura em que nós estejamos de espada desembainhada contra ele, que afinal queremos ou não, pois o voto é que nos governa. Se assim pensou a maioria, reflitam aqueles que tenham pensado de maneira exagerada no comportamento do presidente.
e esperamos que ele se alinhe e faça um bom governo. Isso é o que o Brasil precisa. Precisa e merece. Muito agradecido.